para a gente conseguir entender as manchetes de hoje sobre a Eurásia, todas essas tensões, esses conflitos que a gente vê no noticiário, a gente precisa voltar no tempo. Vamos juntos desvendar como os mapas que foram redesenhados ao longo do último século são, na verdade, a chave para decifrar o presente. Então vamos começar pelo agora. A Eurásia é, hoje, um verdadeiro palco de tensões geopolíticas que dominam os noticiários. E a chave para entender muito disso está, por incrível que pareça, nas linhas que foram traçadas em mapas bem antigos. Olha só, este mapa aqui mostra a história recente da Europa de uma forma muito clara, muito visual. Reparem como a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, foi se expandindo para o leste, trazendo para dentro dela países que antes ficavam sob a influência de Moscou. Para o Ocidente, isso é visto como a expansão da democracia, mas para a Rússia, essas setas avançando em direção à sua fronteira são vistas como uma ameaça direta, e essa é uma das principais fontes de tensão no mundo hoje. E isso nos leva à pergunta central desta nossa análise. Afinal, por que essa região específica é um barril de pólvora? Para achar a resposta, a gente vai precisar rebobinar a fita da história e olhar para as decisões que nos trouxeram até aqui. Nossa primeira parada é no evento que talvez tenha sido o mais transformador do final do século XX, o colapso da União Soviética. A queda desse gigante, gente, redesenhou completamente o mapa que a gente conhecia. Tá, mas o que era a União Soviética? Bom, por quase 70 anos foi um estado socialista imenso. Tenta imaginar um país que se estendia por 11 fusos horários, juntando, meio que à força, dezenas de povos e culturas diferentes sobre um único poder lá em Moscou. Essa união, bem, artificial, definia o equilíbrio de poder no mundo todo. Mas como é que um gigante desses caiu? Bem, não foi do dia para a noite. Começou lá com a crise econômica nos anos 70. Depois vieram as tentativas de reforma com a perestroika e a glasnost. E aí o colapso simbólico do Muro de Berlim em 89. Tudo isso foi se somando até que em 1991 a URSS deixou de existir oficialmente. Foi o fim de uma era de verdade. E essa imagem aqui ajuda a gente a ter uma dimensão da mudança. Pensa só, de um único país nasceram 15 novas nações. Países como a Ucrânia, a Geórgia, os Estados Bálticos, todos eles viraram independentes. Mas não foi uma separação limpa, sabe? Foi uma convulsão territorial que deixou um legado tóxico. Fronteiras que não respeitavam a história e milhões de pessoas, como os russos na Ucrânia, que foram dormir um dia e no outro acordaram como minorias étnicas em um novo país. Só que para entender por que a União Soviética existiu e por que a queda dela foi um terremoto geopolítico, a gente precisa voltar um pouco mais. A gente precisa entender o contexto de 50 anos de tensão que dividiu o planeta, a Guerra Fria. O símbolo perfeito do mundo pós-Segunda Guerra é a Alemanha. O país foi literalmente fatiado entre os vencedores. De um lado, as potências capitalistas, Estados Unidos, Reino Unido e França. Do outro, a União Soviética. Essa divisão física foi um microcosmo, uma pequena amostra do que aconteceria com um continente inteiro. E essa divisão ganhou até um nome famoso, a Cortina de Ferro. Não era um muro de verdade em toda a sua extensão, mas sim uma barreira ideológica, política e, em muitos lugares, física, que separava a Europa em dois blocos completamente opostos, o leste socialista contra o oeste capitalista. O ponto-chave aqui é que essa não era uma briga só por território, era uma verdadeira batalha de ideias. De um lado, a visão americana de mundo, democracia, livre mercado. Do outro, a visão soviética, um estado totalitário com uma economia toda controlada pelo governo. Eram basicamente dois futuros possíveis para o mundo competindo para ver quem ganhava. A Guerra Fria foi chamada de fria porque os dois gigantes, Estados Unidos e União Soviética, nunca chegaram a se enfrentar diretamente no campo de batalha. Em vez disso, a disputa acontecia de outras formas, numa corrida armamentista espacial maluca, na criação de alianças militares como a OTAN e o Pacto de Varsóvia, e nas chamadas guerras por procuração, onde eles financiavam lados opostos em conflitos locais na Ásia, na África e na América Latina. Mas para a gente chegar na Guerra Fria, precisamos ir ainda mais fundo na origem de tudo isso, as duas guerras mundiais. Foram elas que demoliram a antiga ordem mundial e construíram uma nova sobre os escombros. Antes de 1914, o mapa da Europa era bem diferente. Não tinha essa quantidade de países que a gente vê hoje. O que existiam eram grandes impérios que governavam vários povos diferentes, como o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Era, de fato, um mundo de impérios. A Primeira Guerra Mundial simplesmente demoliu esses impérios.
E das cinzas deles, o mapa foi redesenhado com base numa ideia nova, a de que cada povo deveria ter seu próprio país. Só que na prática, a coisa foi bem mais complicada. Novos estados como a Iugoslávia e a Tchecoslováquia foram criados, mas acabaram juntando etnias rivais debaixo do mesmo teto, sabe? E isso acabou plantando as sementes para conflitos futuros. E aí veio a Segunda Guerra Mundial e completou essa transformação. O antigo domínio colonial europeu chegou ao fim de vez, e o poder global se concentrou em dois novos polos, Washington e Moscou. O palco estava montado para o mundo bipolar da Guerra Fria. E agora, a gente volta para o presente. Como é que todos esses fios da história, o fim dos impérios, a Guerra Fria, o colapso soviético, se conectam com o que a gente está vendo acontecer hoje? A Rússia de hoje, para manter sua esfera de influência, usa duas ferramentas principais. De um lado, o chamado hard power, que é o poder da força militar, como a gente vê nos tanques em Moscou. Do outro, o soft power econômico, como o controle do fornecimento de gás para a Europa. São duas estratégias para tentar impedir que o Ocidente avance sobre o que ela considera o seu quintal. O conflito na Ucrânia é o exemplo mais claro de tudo isso. É uma ex-república soviética querendo se alinhar com o Ocidente. Para a Rússia, isso é cruzar uma linha vermelha. A anexação da Crimeia em 2014 e a invasão de 2022 são consequências diretas dessa tensão, uma tensão que nasceu no exato momento em que a URSS se desfez e a OTAN começou a se expandir. E isso nos leva a uma conclusão central. Muitos, mas muitos conflitos atuais têm suas raízes lá nas guerras mundiais e na fragmentação soviética. As fronteiras foram traçadas por vencedores de guerras, muitas vezes ignorando quem vivia ali, e isso criou feridas que nunca cicatrizaram de verdade. E elas continuam a inflamar o mundo até hoje. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Será que a gente está condenado a repetir os conflitos que foram gerados por esses mapas antigos? Ou será que é possível traçar um futuro onde as linhas do passado não precisem determinar as guerras do presente? A história nos mostra que as fronteiras são poderosas e o legado delas é longo e, muitas vezes, infelizmente, bem sangrento.